que é ser passivo consigo mesmo, passivo com o pecado. Às vezes as pessoas são boazinhas demais com os prazeres da sua carne. As pessoas não conseguem se posicionar aonde devem estar posicionadas pelo fato de não conseguirem dizer não para o pecado. Às vezes nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos o que é para nós fazer, mas nós não fazemos porque nós ainda estamos deixando o pecado entrar em nossas vidas. Esse é o maior erro do ser humano, ser passivo nas coisas que faz. Vamos analisar a história de Jesus para nós entendermos melhor o que eu estou tentando dizer aqui. Jesus, ele não foi influenciado pelo pecado, mesmo estando no meio do pecado. Jesus não se misturou com a treva. Ele iluminou onde tinha trevas e mostrou os erros. Jesus foi um exemplo a ser seguido na terra. Ele não foi influenciado, ele influenciou. Quando nós somos passivos com nós mesmos, quando nós somos passivos com os outros, quando nós somos passivos com o pecado, nós deixamos com que o mal entre em nós e não a luz que está em nós brilhe para fora para iluminar as outras pessoas. O efeito é o oposto. Às vezes nós conhecemos a palavra, nós conhecemos tudo que está escrito, mas nós não conseguimos nos posicionar. Quando vem uma ideologia, quando vem alguma coisa diferente, alguma ideia que parece ser verdadeira, nós acabamos deixando com que o pecado entre em nosso coração. Devemos estar certos daquilo que acreditamos. Às vezes nós sucumbimos às coisas do mal pelo fato de nossas emoções nos enganar. Nós deixamos o nosso coração decidir, mas quem tem que decidir é o Espírito Santo. E quando nós escolhemos o nosso coração para decidir algo, nós na verdade estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Nós estamos sendo bonzinhos demais com nós mesmos, nós estamos sendo bonzinhos demais com as nossas emoções. Relacionamento errado acontece porque nós somos bonzinhos demais com nossos sentimentos. Pecados acontecem porque nós somos bonzinhos demais com os desejos da nossa carne. Nós temos que aprender a ser duros com nós mesmos de uma forma que seja contra o pecado, para que tenhamos força e não fraqueza, para que nós consigamos aprender com um exemplo máximo que foi Jesus. Ele era a luz, estava no meio do pessoal que era as trevas, mas ele não foi contaminado pelas trevas, porque a luz e as trevas não podem coabitar juntos. A luz iluminou as trevas, a treva é um nada, e a luz preencheu esse nada, preencheu esse vazio. Cristo foi o maior exemplo de firmeza que nós podemos ter em cima da terra. Às vezes nós frequentamos ambientes e acabamos sendo facilmente sugados por esse ambiente. É certo que tem aquelas leis que nós somos a média das pessoas que nós andamos, nós somos as pessoas, nós vamos acabar nos tornando parecidos com as pessoas com que nós andamos, mas pelo contexto, nós podemos analisar que Jesus ele não foi contaminado pelas pessoas que ele estava andando. Ele contaminou essas pessoas. Por quê? Agora me responde, por que Jesus não foi contaminado, sendo que ele era minoria no meio da maioria, que era o mundo todo? Porque ele era firme no que ele acreditava. Ele sabia que a luz estava nele, ele sabia a verdade, que ele era a verdade. Ele tinha clareza da identidade dele, ele sabia do propósito dele, ele sabia quem ele era. E para quem sabe quem é, não se corrompe com as falsas ilusões desse mundo. Porque o mundo oferece muitas ilusões para nós, para nossa família, para todo mundo à nossa volta. Tem muitas ilusões. E se nós não sabemos de fato quem nós somos e o que nós queremos e o que Deus quer para nós acabamos sucumbindo. Ah, mas eu não sei o que Deus quer para mim. Então você pode ter certeza de uma coisa, Deus não quer pecado para a tua vida, porque se ele quisesse, ele não tinha mandado o filho dele para vir te salvar. Então nós devemos sempre estar focados, firmes naquilo que nós acreditamos, porque o mal ele sempre vem tentar nos destruir, ele sempre vem tentar nos iludir, nos enganar. Mas Jesus não foi enganado. Satanás foi no momento de maior fraqueza de Jesus tentar ele no deserto, mas ele não foi enganado, ele permaneceu firme, ele permaneceu constante naquilo que ele acreditava. Às vezes nós precisamos entrar em ambientes para influenciar pessoas e não para nós sermos influenciados. Às vezes nós estamos postos em um ambiente de trabalho, em um ambiente social, não para nós ser influenciados por esse ambiente, mas para nós influenciar as pessoas.
que estão nesse ambiente, com o nosso testemunho de vida, com a nossa firmeza naquilo que nós acreditamos. Se você é de uma determinada religião, não é porque você está andando com uma pessoa de outra religião que você vai se contaminar. Você deve sempre se manter constante e firme naquilo que você acredita, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus andava no meio de pecadores, andava no meio de um monte de pessoas, porque a palavra é para ser levada para esse tipo de gente e para ser levada para quem não tem a luz. Então, se nós formos contaminados pelas trevas, em vez de nós iluminarmos as trevas, que tipo de cristãos nós estamos sendo? Facilmente influenciáveis? Se os nossos amigos, se as pessoas que estão à nossa volta, se o nosso ambiente de trabalho influencia nosso comportamento, qual é o exemplo que nós estamos dando para as pessoas? Então sempre devemos estar firmes, constantes, porque Jesus Cristo passou 30 anos aqui em cima dessa terra, nunca cometeu um pecado sequer, e ele estava no meio de um monte de pecadores. Se você tem um propósito que Deus colocou no seu coração, não deixa que as trevas venham te influenciar para te abandonar a ele. Se o mundo está contra você, permaneça contra o mundo, porque quando você escolhe a Cristo, você está contra o mundo. Se você precisa se posicionar em relação a algo que você não gosta ou que está abalando sua fé, que você precisa dizer, fale, não fique calado. Se afaste, saia. Não permaneça no mesmo ambiente que você está, se você está vendo que não está mais dando para suportar. Sempre se posicione. Nunca deixe com que as coisas venham influenciar você. Não seja o influenciado, seja aquele que influencia com a luz dentro de você. Quando nós nos posicionamos, nós conseguimos nos manter firmes nas promessas do Senhor e nós conseguimos nos manter constantes naquilo que Ele tem para nós. Vamos analisar a história de Jesus. Tantos feitos que Ele fez. Tinha tantas oportunidades de pecar, mas mesmo assim Ele não saiu da missão. Ele permaneceu firme na missão. Quando nós sabemos o propósito que nós temos de levar a palavra, quando nós sabemos o propósito que nós temos em nosso coração, ninguém pode influenciar nós mesmos. Para que nós vamos deixar as pessoas influenciarem aquilo que Deus já falou? Para que nós vamos escutar pessoas depois que Deus já falou com a gente? Quando Deus fala, nós não precisamos escutar ninguém, nós temos que escutar Ele, porque Ele já sabe de todas as coisas, Ele já sabe do nosso futuro. Nós devemos sempre permanecer firmes naquilo que Ele preparou para nós, naquilo que Ele prometeu para nós. Tem tantas promessas para nós, mas às vezes você dá ouvido na interpretação da pessoa que está lá do outro lado e você não acredita na sua própria interpretação porque você não confia em si mesmo. Você está sendo bonzinho de novo, bonzinho com a situação, bonzinho consigo mesmo, dizendo, eu não sou bom o suficiente para me conseguir ler a Bíblia, eu não consigo interpretar. Você tem que ser firme naquilo que você acredita. Se você está numa religião, seja, não tenha dúvida. Se você está andando fora da luz que você acredita, você está cometendo pecado, você deve ter certeza daquilo que você está fazendo. Tudo que fizeres, faça para a honra e glória de Deus, que seja para a glória de Deus. Então é isso, que nós possamos nos permanecer constantes, firmes naquilo que Deus prometeu para nós e não permitir que o mal venha atravessar nosso coração. Às vezes nós perdemos as maiores oportunidades da nossa vida. Às vezes nós perdemos as pessoas mais importantes da nossa vida para o pecado. Às vezes nós deixamos as pessoas serem corrompidas pelo pecado, por nós não termos nos posicionado no tempo certo, por nós não termos nos posicionado no tempo que era para ter falado, por sentirmos medo, por nos paralisarmos com a situação, por nos paralisarmos com o pecado e aceitar ver o pecado entrando na vida da pessoa que nós gostamos, das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, e não ter feito nada para impedir no tempo que era para fazer. Por acharmos que, como é bonito, como é lindo essa situação. Não é lindo, não é bonito. O pecado nunca será bonito. Pecado e luz não se juntam. A luz foi feita para iluminar o pecado, não para se juntar com ele. Nem para as trevas apagar a luz. Sempre foi para a luz iluminar as trevas. Nunca foi o oposto e nunca foi para se juntar. Sempre luz iluminando trevas. Sempre luz iluminando trevas. E nunca trevas apagando luz e nem se juntando com elas. Isso não existe.
Sempre devemos estar firmes naquilo que acreditamos, para que nós possamos levar isso para as pessoas da melhor forma possível e não deixar quem está do nosso lado fraquejando cair pela nossa falta de posicionamento naquilo que nós acreditamos. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e tchau.